Boa noite a todas, todes e todos. É com muita alegria que nós damos início ao nosso evento, o Encontro de Economia Solidária, é o Encontro Regional de Economia Solidária, fortalecendo a prática do comércio justo e solidário. Bom, hoje nós temos a nossa roda de conversa e o nosso início do evento. Primeiro, gostaria de começar agradecendo à Fundação Perseu Abramo, o Reconexões Periferias, pela possibilidade da gente poder estar realizando o evento junto da Amater, da Cooperativa de Trabalho Amater, a Circos e a Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp de Assis. Fazendo também um agradecimento especial a Viviane Lameu e a Juliana Del Globo, que estarão aí com o intérprete de línguas, as pessoas surdas, que a gente entende que aqui na Economia Solidária é o espaço da inclusão de todas as pessoas, então, muito obrigada. Elas vão estar fazendo o acompanhamento de todo o evento hoje. Bom, primeiro, né, dando saudações a todas as pessoas também que estão com a gente aqui na sala, os empreendimentos. E para começar o evento, como a gente já viu o vídeo que foi realizado com os empreendimentos, esse é um vídeo encurtado que nós realizamos contando um pouco da história dos empreendimentos, falando um pouco dos desafios aí frente à crise econômica e sanitária que estamos vivendo. E agora a gente gostaria de dar início à roda de conversa. Primeiro, na verdade, eu não sei como é que está a produção aí, se a gente já inicia com o sorteio. Hoje nós temos 2 sorteios das Delícias da Roça, dos produtores da Rede Trembão. E eu gostaria de chamar também a Elisa aqui, que vai estar também iniciando aqui o evento com a gente. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui preparadas nos bastidores para participar desse encontro, para fazer essa reunião que há quase um ano a gente começou a construir. Como a Marina já falou, a partir do edital da Fundação Perseu Abramo, a gente então entendeu que era importante construir um espaço para que os empreendimentos, as trabalhadoras e os trabalhadores da economia solidária de Assis pudessem se reunir, falar sobre esse momento do que é produzir e comercializar durante a pandemia, né? Os arranjos possíveis de se fazer para vencer as dificuldades, né? Então, desde que a gente escreveu a proposta e que foi aprovada, muitas mudanças aconteceram nesse processo, né? Então, desde maio do ano passado para estarmos aqui hoje, foi um processo de muito aprendizado para todos nós, de muita readequação, de lidar com a frustração de não poder se encontrar pessoalmente e ter que fazer então esse encontro de forma virtual, mas de que maneira nenhuma é menos valioso ou menos significativo para nós, porque todas as oportunidades que a gente tem de se encontrar, né, de se fortalecer, de se reconhecer, de se expressar nessa luta da economia solidária, que é a luta por um mundo mais justo e solidário, onde o trabalho tenha como base a qualidade da vida humana e não o lucro. Então, para a gente sempre é tempo e sempre é forma de se encontrar. Então, estou muito feliz que a gente tenha conseguido fazer esse encontro. Ele também é recheado de atrações culturais. A arte, para a gente, é algo muito importante para manter o nosso espírito vibrante, alerta para a luta, né? Então, esse é um primeiro momento de vários que vamos ter até o domingo.
Estão todos convidados a participar com a gente de todos esses espaços. Vou dar início aqui, então, Léo, seja bem-vindo, né? O Léo Pinha é nosso convidado especial para o evento. Ele, né, que faz parte aí do movimento nacional da economia solidária. A gente gostaria de ouvir um pouquinho, brevemente, sobre o movimento, sobre as ações da Unisol, de como o movimento tem se relacionado com esse período, né, de enfrentamento à pandemia. Seria um prazer imenso ouvir você e aí dar um seguimento para a nossa roda com os empreendimentos. Por favor. Boa noite, Marina. Boa noite, Viviane. Primeiro que especial mesmo é a Marina, nossa cooperada da Mater, né? Eu só vim aqui contribuir com o debate, um pouco trazer as nossas ações práticas, né, nesse contexto da pandemia. Marina, quanto tempo teria de fala, só para ver os aspectos que dá para tratar? 10 minutos. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou tentar abordar, Marina, eu vou separar, mas não necessariamente essas coisas são separadas, tá? Eu vou falar um pouco como que está a incidência, as estratégias que nós estamos tendo no campo da economia solidária e outro na agricultura familiar, agroecologia, porque elas, às vezes, têm pontos de confluência e, às vezes, não. Então, vou falar iniciativas, vamos dizer, em separado, mas isso não quer dizer que essas não haja confluências, tá? Primeiro, sobre a economia solidária. A economia solidária está sofrendo demais com o processo de pandemia. E não é só a economia solidária. Todos os atores econômicos da sociedade brasileira estão numa situação lastimável. Primeiro, por que isso? O governo atual, ele é um governo negacionista. Às vezes as pessoas veem o negacionismo associado a negar vacina, uso de máscara, que isso, obviamente, são questões estratégicas em relação à política sanitária brasileira. Mas o negacionismo, ele não se limita a essa questão. Existe também um negacionismo de realizar ações anticíclicas para enfrentar também as consequências sociais, ambientais e econômicas da pandemia. Então, esse negacionismo não é só sobre vacina ou uso de máscara. O Brasil, hoje, não tem uma política industrial. E qual é a consequência prática? A Ford sai do país, deixando milhares de trabalhadores desempregados. Várias outras empresas estão transferindo tecnologias e partes produtivos para outros países. Então, a ausência de uma política industrial afeta a indústria, mas afeta também toda a cadeia produtiva que vive em torno dessas grandes indústrias brasileiras. A micro e pequena empresa, às vezes, por exemplo, eu fui em Taubaté, vai afetar até o sistema hoteleiro, né? Porque havia um turismo de negócios que ocorria por causa de parques industriais importantes. Então, de maneira geral, nós não temos uma política industrial no Brasil. Também não temos, e é bem recente, iniciativas voltadas à micro e pequena empresa, que é a maior responsável pela geração de postos de trabalho no Brasil. Nós temos para esse setor o Pronamp, que é um acesso de crédito para essas empresas e microempresas, e aí olha que interessante, o governo exige que a microempresa esteja com cadastro positivo, mas justamente o contexto da pandemia, as medidas necessárias de isolamento social criaram um problema de fluxo de caixa, de inclusive conseguir honrar compromissos.
Então, nós temos essa situação. Nós não temos, por exemplo, uma política de fomento e de apoio para empresas que não demitem, como aconteceu, e eu vou dar exemplos de governos totalmente diferentes. A Inglaterra, com um governo de direita, conservador, e a Argentina, que propunha políticas de incentivo às micro e pequenas empresas e às empresas que não demitissem, porque o objetivo era proteger o trabalho, desde isenções fiscais até políticas de pagar parte dos salários dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eu estou pintando esse cenário macro inicialmente. Agora eu vou entrar na economia solidária. A economia solidária tinha uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que fazia a inter-relação e a intersetorialidade com um conjunto de outros ministérios e políticas públicas. Então, a Senais coordenava no Ministério do Trabalho essas políticas intersetoriais, inclusive a que nós estamos discutindo aqui hoje, a de promover estratégias de comércio justo. Mas hoje nós não temos mais a Secretaria Nacional de Economia Solidária, não temos mais o Ministério do Trabalho. Hoje há, na verdade, um processo de desvirtuamento conceitual e prático da economia solidária. E por que eu digo isso? Depois eu vou socializar nos comentários um artigo que eu escrevi para o Le Monde Diplomatique, tratando justamente disso. Hoje a economia solidária está numa Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva Urbana, dentro do Ministério da Cidadania e dentro de uma coordenadoria. Então, ele é lá o finalzinho do Ministério. Agora, a pergunta é, economia solidária só é na área urbana? Não é na área rural? Não é com populações e comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas? Então, quando a gente tira da Secretaria Nacional e do Ministério do Trabalho e joga para uma Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva Urbana, eu estou, na verdade, desvirtuando os objetivos e estratégias da economia solidária. Mas alguém poderia perguntar, a gente perdeu essas estruturas no Executivo, mas existem espaços de participação, de controle social, onde as entidades, movimentos, organizações, empreendimentos podem pactuar estratégias para as políticas públicas. Péssima notícia para quem nos ouve, não. O Conselho Nacional de Economia Solidária não está em funcionamento desde da posse do atual governo. Um outro espaço estratégico para a agricultura familiar, para a agroecologia e logo para a economia solidária era o Conceia. Foi o primeiro conselho que foi acabado com a medida provisória que reorganizou o governo atual. E dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, aonde a gente pactuava as políticas de preservação ambiental, mas também toda a política de resíduos sólidos, as políticas de saneamento básico, por exemplo, os catadores tinham assento. E o Salles desvirtuou todo o processo de composição do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, também não temos mais esse espaço. Então, a gente não tem as estruturas do governo federal, e eu falei só das Senais, mas eu podia dizer aqui, cadê o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava das políticas de agroecologia, de agricultura familiar? Não existe mais. Hoje a gente voltou àquela visão antiga do grande Ministério da Agricultura, que tem o seu foco no agronegócio, na aprovação e na pressão hoje de liberação de agrotóxicos. Eu até brinquei numa postagem que o pessoal que pediu o negócio do Sputnik, né, que foi lá que está com dificuldades de aprovação na Anvisa, eles erraram. Eles deviam colocar um nome, agrotóxico Sputnik, porque aí era aprovado no dia seguinte, porque foi assim que foi aprovado, e a gente é recorde histórico de agrotóxicos proibidos, por exemplo, da União Europeia, sem nenhum tipo de critério. Então, a gente perdeu as estruturas do Executivo,
Mas, acompanhado com isso, nós perdemos também os espaços de participação e controle social, que, detalhe, são questões constitucionais. Então, o cenário geral é, nós não temos executivo e também não temos os espaços de participação e controle social. Isto configura uma agenda e uma conjuntura política de regressividade dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Então, este é o cenário atual. E é importante pontuar que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que proíbem regressividade de direitos. E a nossa Constituição também garante a participação, o controle social. Então, nós estamos num cenário político em que quem deveria zelar pela Constituição, pela democracia e pelo cumprimento dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, o desrespeita. Então, nós estamos num cenário de regressividade e de violação de toda a legislação brasileira e dos tratados internacionais. Então, com essa conjuntura geral, qual foi a estratégia? Não foi uma estratégia isolada da Unisol. Hoje, a Unisol compõe, junto com a Concrab-MST, com a Unicafes e com a Unicatadores, a Unicopas, que nós temos o nosso presidente, o Chicão, do MST, e eu estou na tesouraria. Então, lá nós fechamos uma estratégia diante desse cenário de regressividade, de retirada de direitos, de não possibilidade de controle social e participação social, que nós iríamos utilizar o palco do judiciário e o palco do legislativo como forma de expressar as demandas do nosso campo. Uma primeira demanda que a gente trabalhou muito fortemente, que o auxílio emergencial tivesse incluído o público dos empreendimentos de economia solidária, das cooperativas, né, que está aqui dentro, de catadores e catadoras, e também os empreendimentos, as cooperativas, as associações de agricultura familiar. Nós conseguimos, inclusive, a inclusão disso do ponto de vista do Congresso Nacional, no entanto, houve vetos para isso. E aí o auxílio emergencial não incorporou, por exemplo, pessoas que eram membros de cooperativas da agricultura familiar, da economia solidária, dos catadores, e isso teve um impacto direto, objetivo, na sobrevivência dos nossos trabalhadores e trabalhadoras dos empreendimentos. Muita gente pedindo auxílio, pedindo cesta básica, porque estavam passando necessidades. A fome voltou a bater nos lares brasileiros e, obviamente, nos nossos empreendimentos também. E aí, esta foi a segunda diretriz que a gente fez. Fazer grandes campanhas de solidariedade, distribuindo produtos da agricultura familiar, da agricultura orgânica, produzidos no campo, prestando solidariedade para as periferias dos centros urbanos. Inclusive, sobre isso, a Amater e a Unisol Brasil produziram um livro, que eu vou disponibilizar o link aqui também, é gratuito, é um livro online, sobre experiências de empreendimentos de economia solidária em tempos de pandemia. E lá vocês vão ver uma experiência muito forte que a Amater ajudou a coordenar, junto com a ANC, que é a Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região, na qual eu sou atualmente o presidente também, e nós criamos uma distribuição de mais, e aí somando todas as ações de solidariedade da Unisol, nós chegamos na distribuição de mais de 800 toneladas de produtos da agricultura familiar e da agroecologia em diversos estados brasileiros. E o MST, no último levantamento que o Chicão também nos apresentou, mais de 1.200 toneladas de alimentos também distribuídos. Então, se a gente somar aí, só o campo da Unicopas conseguiu distribuir nos centros urbanos, nas periferias, nas entidades, nos empreendimentos também, mais de 2.100 toneladas de alimentos agroecológicos da agricultura familiar.
Então, esse foi o segundo eixo. Primeiro foi a tentativa de inclusão no auxílio emergencial, com o veto às campanhas de solidariedade. E eu preciso destacar aqui o papel da Fundação Banco do Brasil no apoio a essas iniciativas de solidariedade, de compra de produtos da agroecologia e da agricultura familiar para distribuir nas periferias e nos centros urbanos que estavam numa situação. Então, gerou renda no campo, nas cooperativas e nos empreendimentos, e solidariedade nas periferias. A terceira iniciativa que a gente tomou foi a de que os recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pudesse ser utilizado para que o alimento da agricultura familiar pudesse chegar na mesa das famílias dos estudantes de escola pública, porque as escolas não estavam funcionando. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é o maior contrato do PNAE no Brasil, que é o da cidade de São Paulo. Nós aprovamos essa legislação no Congresso Nacional e o governo federal assinou ainda no ano passado. Sabe quando que Bruno Covas, por exemplo, prefeito de São Paulo, secretário de Educação, colocou em vigor essa ação de usar o recurso do PNAE para distribuir produtos da agricultura familiar para as famílias dos estudantes de escola pública? Há nem um mês atrás. Então, olha a situação, nós aprovamos a lei que autorizava as prefeituras a fazer. No entanto, para usar o maior contrato como exemplo do Brasil, que é da cidade de São Paulo, demorou mais de um ano. Mas espera aí, gente. Essa pandemia não tem uma característica de emergência social? Como vocês acham que passou as cooperativas que viviam desses contratos nesse mais de um ano? Então, passamos situações muito difíceis, porque o recurso não chegava nos empreendimentos solidários que já tinham os contratos assinados, os recursos empenhados, e demorou mais de um ano. Então, o senso de emergência também nas políticas públicas e dos nossos governantes é próximo a zero. Então, essa é a situação da terceira iniciativa que a gente tomou. A quarta iniciativa, com relação ao projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. Nós também aproveitamos aí o cenário da pandemia para retomar de pauta. Conseguimos aprovar no Senado, com a ajuda do senador Jacques Wagner, e agora chegou novamente a última votação na Câmara dos Deputados. E eu já deixo um convite aqui para todos e todas. Nós vamos ter uma audiência pública puxada pela Comissão de Agricultura, com representantes da Unicopas, da Unisol, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, para discutir esse projeto de lei, porque aí o relatório da deputada, para subsidiar o relatório da deputada Amaro. E Marina, eu sei que o tempo já deu, tinha vários outros aspectos que dava para abordar, mas eu queria dizer desse PL uma coisa importante. Lá dentro do Sistema Nacional de Economia Solidária, a gente tem as políticas de apoio e fomento aos empreendimentos e também de fomento às estratégias de comercialização, tanto da agricultura familiar e agroecologia, quanto dos empreendimentos da área urbana. Então, ali também cria toda e oficializa as diretrizes do comércio justo e solidário brasileiro. Eu não vou poder abordar aqui, mas a nossa experiência é diferente do modelo europeu, do Fair Trade, que é comércio justo só. Nós chamamos comércio justo e solidário, porque para nós é parte do movimento de economia solidária, mas para citar que a gente está em última votação desse PL no Congresso Nacional, e vamos ver se a gente consegue chegar até o final do ano com a aprovação desse projeto de lei. E termino aqui deixando uma reflexão para os grupos, para os empreendimentos, que é a seguinte: como a gente retoma a ofensividade nas políticas públicas. E por que eu digo isso, Marina? Muita gente fala assim, mas vocês querem viver do Estado, porque vocês são... Não, a gente não. Quem vive do Estado brasileiro, quem vive de benesses, é o agronegócio que tem suas dívidas
todo ano sem ser cobradas, então anistiadas, são aqueles que têm isenções de impostos para os agrotóxicos no Brasil, e o sistema financeiro que recebeu do Guedes, no início da pandemia, 1,2 trilhões de reais. Marina, só para ter a dimensão do que significa isso, sabe por quanto tempo a gente poderia pagar o auxílio emergencial de R$600? 5 a 6 anos, só com o dinheiro que foi para o sistema financeiro. Então, eu quero sim disputar as políticas públicas, porque a agricultura familiar, a agroecologia, a economia solidária e o comércio justo são uma estratégia que gera postos de trabalho e distribui riqueza. Então, cumpre a função social e cumpre a Constituição que prevê um desenvolvimento equilibrado. E esse é o desafio que eu deixo para os grupos de trabalho. Como o nosso campo consegue criar estratégias, inclusive para chegar no ano que vem, que é um ano eleitoral, com propostas, com estratégias, que a gente volte a retomar políticas públicas que fortaleçam o comércio justo, a economia solidária, a agroecologia brasileira, porque é só assim que nós vamos ter um novo Brasil e um novo modelo de desenvolvimento. Desculpa se eu passei um pouquinho. Muito obrigado pela oportunidade, Marina, e muito obrigado pela Viviane, que está possibilitando aqui, com as sinais, que a nossa mensagem chegue a todos e todas as brasileiras e brasileiros.